Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a aula 4 de Fundamentos Naturais da Geografia. Essa aula propõe uma volta às origens, né, para mostrar como a história da humanidade ela é em grande parte contada por elementos da natureza, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês umas imagens. Só um minutinho. Compartilhar. Aqui. Opa. Aqui. Eu queria fazer isso. Então, essa é a estrutura, então, da aula, né? A história e pré-história da humanidade contada por elementos da natureza. Primeiro a gente fala um pouco sobre a pré-história, o que é isso, e se tem algum significado ainda falar disso hoje. Depois da história e alguns acontecimentos importantes, e como eles estiveram ligados a elementos da natureza. Depois um breve passeio pela história de assentamentos humanos e sua relação com os elementos da natureza. Mais uma vez, lembrando que o geógrafo, ao analisar um fato qualquer, especialmente aqueles ligados à ocupação humana, assentamentos humanos, ele tem que levar em consideração aspectos naturais articulados aos sociais, tá certo? Bom, vamos lá. A pré-história, na verdade, é só um conceito, né? Porque não existe, de fato, essa divisão, né? A humanidade já existia muito antes do que hoje é considerado essa passagem da pré-história para a história que a gente vai ver, né? Ela foi assim denominada porque, como não havia escrita, documentos escritos, não haveria elementos para que ela fosse, digamos, contada. Só que muitos elementos naturais e artefatos técnicos, etc., contam essa história muito precisamente, né? Então, perdeu um pouco sentido fazer essa divisão. Com as técnicas hoje que existem de datação, tanto de elementos naturais quanto fabricados, né, de cerâmicas, etc., de ossos, enfim, dá para saber exatamente onde é que a humanidade estava e o que ela estava fazendo, né, muito antes de se inventar a escrita. Vamos lá. Então, ela começa com o que a gente está acostumado a ouvir, né, sobre a Idade da Pedra, que na verdade a gente chama de Paleolítico e Neolítico. A Idade da Pedra ela se divide basicamente entre a Idade da Pedra Lascada, olha, que tem de 2,5 milhões de anos até 10 mil anos antes de Cristo, e o Neolítico. Mas há outras subdivisões. Se a gente começar a explorar esse assunto, vocês vão ver aí Paleolítico inferior, médio, superior, Mesolítico, né? Mas as características dessa época foi o aparecimento do nosso ancestral, né, o Australopithecus, o Homo habilis, erectus. E, vamos lá, os primeiros artefatos, inicialmente de osso e madeira, depois predominando os de pedra lascada. E esses, sim, eles estão intactos até hoje, porque eles são quartzos, né? São normalmente de quartzíticos, quer dizer, muito resistente. Certamente, muita coisa de madeira e osso, se não fossilizou, claro, né, não estariam testemunhando nada. Também o Neandertal, que era um homo, né, era 99,7% do DNA humano moderno, né, era praticamente um homem moderno. E ele se extinguiu. Se vocês lerem aquele livro lá que eu indiquei, Sapiens, História da Humanidade, vocês vão
saber dessa história um pouco mais detalhadamente, se houver interesse. E uma das coisas que caracteriza esse período também é o nomadismo e a descoberta e controle do fogo. E mais lá para frente, a revolução cognitiva, que tem a ver com o desenvolvimento da linguagem, né? O desenvolvimento da linguagem, ele possibilita uma ampliação de possibilidades de raciocínio e de ações que vão muito mais além do que buscar comida e abrigo, né? Neolítico, que a gente também às vezes ouve como a idade da pedra polida, bom, foi uma revolução na história da humanidade, porque foi onde aconteceu a revolução agrícola, que proporcionou uma mudança no estilo de vida, não éramos mais coletores, caçadores, mais sedentários, né? Quando aprendemos a plantar coisas e a criar animais, e isso acabou aumentando muito em quantidade e variedade o uso de recursos naturais, justamente por causa da infraestrutura que seria necessária para que um aglomerado humano começasse a existir, se desenvolver, né? E o incrível é que essa revolução agrícola ela ocorre mais ou menos simultaneamente em diversas partes do planeta. No Oriente Médio, por exemplo, isso entre 8.000 e 6.000 anos. No Oriente Médio, onde predominou o cultivo de trigo, cevada, leguminosas na China, arroz e sorgo, e América, milho, batata e feijão. Mesmo que nunca houvesse conexões entre essas regiões, principalmente a América, né? Essas coisas acabaram acontecendo mais ou menos simultaneamente, como outras coisas que a gente vai ver mais para frente também, que parece que tem a ver muito mais com um estágio de desenvolvimento cognitivo da espécie humana do que ter contato ou não. Vamos lá. Essas seriam as vivendas dos caçadores-coletores no fim do Paleolítico. Eles são similares às, né, dos indígenas atuais. Eles acham que era assim porque eles não encontraram pilares e perfurações de pilares de sustentação, e sim sequências de pedras assim que talvez estariam, né, calçando essas coberturas aí de palha. Então, olha, por causa dessas pedras colocadas numa certa disposição, pedras no senso comum, aqui na geografia a gente chama fragmentos de rocha. Eles conseguiram inferir como que viviam os caçadores-coletores, né? Como se abrigavam. Bom, a história, ela começa, aí existe uma discussão acerca disso, mais para frente ainda, né? A Revolução Agrícola, o arado, ele traz novas necessidades decorrentes dos avanços cognitivos. Olha o que seria uma aldeia agrícola primitiva. É muito até parecida com uma propriedade rural, né? Assim, tem a parte de cultivo, a parte de armazenamento, um lugar para jogar lixo, entulho, etc. Nas cerquinhas. A escrita, sim, escrita. Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora. A escrita. Opa, acho que eu perdi alguma aqui. Ah, tá. Ela se desenvolveu em vários lugares, né? Então, há uma certa disputa, né, de quem é o lugar que seria a origem da escrita, né? Ela ocorreu entre 5.000 e 3.000 a.C., e ela, sim, marcaria o início da história, na verdade.
Ele é o marco mais aceito. Embora, como eu disse no início, essa divisão ela não faz muito sentido, né? Mesmo porque é difícil de precisar onde é que começou de fato, porque muitos registros de escritas foram encontrados em diversos lugares, mas em Ugarit, na Síria, foi encontrado o primeiro alfabeto completo. Resquícios de alfabetos, de fragmentos de alfabeto, existem em outros lugares, mas esse é tido como o alfabeto mais completo do mundo, e olha assim, que maravilha que é isso. Eu gosto tanto dessa peça que acho que vou pegar, vou fazer um, não sei, acho que fica meio, né? Ela não teria sido preservada se tivesse sido feita em madeira ou outro material, mas ela foi feita em argila. Claro que isso aqui é uma réplica, né? Eu comprei isso aqui no Museu Nacional de Damasco. E olha, aqui atrás ainda tem a relação de letra desse alfabeto com as letras ocidentais. Incrível, né? Muito bem. Vamos lá. Essa é a cidade de Ugarit, né? Tem 8.000 anos. Está na beira do Mediterrâneo. Sabem que a Síria, na parte norte dela, ela é banhada pelo Mediterrâneo. Noroeste, né? Bom, e a gente chega na idade dos metais. Veja que eu estou o tempo todo falando de elementos naturais, né? Que ajudam a gente a contar a história da humanidade. Vou passar rapidamente pelos metais, lembrando que metalon é metal e ergon é trabalho, né? Daí a palavra metalurgia, né? Também surgiu de forma independente em várias partes do mundo. Se a gente vê um mapa, eu tenho um mapa aqui, deixa eu ver. Tá nesse. Eu não vou. O que essa camiseta está fazendo aqui? Opa, falha de produção. Vocês virem o mapa, vocês vão ver que eles surgiram, os metais começaram a ser trabalhados mais nas áreas de clima muito frio, né? Porque eles usavam mais o fogo. Tá ok? Então, esses são os esqueminhas da fundição, né, dos metais. A idade dos metais ela começa com o cobre, né? A idade do cobre. O cobre ele é muito maleável, né? E já foi se conhecendo que aquecendo esses metais você conseguia separá-los, né, das rochas que lhe continham, né? A idade do cobre data de 9.000 anos. Depois a idade do bronze. O bronze é interessante que é a primeira, digamos assim, liga, né? O que é uma liga metálica? É quando você junta um metal com outro, né? Então, o aço é uma liga, né? Vocês vão ver mais para frente. O bronze é uma liga, que é uma mistura de estanho com cobre, né? Essa liga ela tem muitas vantagens. Se vocês quiserem, eu mando. Ou eu já mandei, não sei. Ou tem lá o link, né? Não lembro. Depois vocês me falam. Esse material escrito. O bronze tinha uma vantagem de produzir gumes mais afiados, etc. Então, ferramentas como o arado. O arado foi uma revolução dentro da revolução agrícola, né? E no primeiro milênio da era cristã, praticamente o mundo todo já se utilizava desses metais. Se não me engano, exceto a Austrália, se não me engano, depois vou dar uma conferida, né? Vamos lá.
Mais tarde veio o ferro. Embora o ferro já seja conhecido. Helicóptero. Aqui a polícia procurando alguém. É de fácil fundição e manuseio, né? E fácil ligação com outros metais, né, para produzir liga. E é o mais recente dos metais dentro dessas épocas, né, dessa subdivisão da idade dos metais. Mas a gente poderia falar também da idade do carvão, né? Não se fala assim exatamente, mas a Revolução Industrial ela foi baseada na energia do carvão mineral. Então, eu acho que seria perfeitamente possível falar na idade do carvão, na Revolução Industrial, na idade do petróleo e do aço, né, no século XX. Vocês imaginam o século XX sem petróleo e sem aço? Não tem como conceber. Né? A base de toda a produção e reprodução da sociedade, além de outras, que nunca deixaram de ser a base, como a gente vai ver. E a idade do silício, do cobalto, quem sabe, né? Surgem, são elementos muito ligados à tecnologia, as nanopartículas, sei lá. Dá para a gente pensar em idades mais recentes, ok? Agora eu quero fazer, para não me alongar muito, um breve passeio pela história dos assentamentos humanos com relação a alguns elementos da natureza. A aula é assim, do jeito que vocês estão vendo, meio improvisada mesmo, saia do jeito que sair, vai com roupa pendurada aqui atrás ou não, eu não tenho tempo de gravar 2 vezes. Está tudo sendo feito assim online. Pessoal, a matéria bruta, que é um dos recursos naturais, que está no capítulo 6 do livro lá, ela é o recurso natural mais antigo e mais abundantemente utilizado pela história da humanidade, ininterruptamente. Lembra que eu falei, quando estava falando da idade do petróleo, a base da sociedade, além de outros que nunca deixaram de ser? Eu estava me referindo à matéria bruta, que são os fragmentos de rocha, areia, argila, todo material usado para construção civil, que envolve casas, pontes, estradas, barragens, aeroportos, tudo. Né? Então, vocês imaginam que essas matérias brutas, desde que o homem começou a se tornar sedentário, ele começou a usar isso em grande escala, né? Porque ele precisou construir coisas. Ok? E essas construções, muitas delas permanecem na história, testemunhando e nos ajudando a contar essa história. Milton Santos, ele fala que os objetos técnicos, eles unem o tempo e o espaço, na medida em que os objetos técnicos ajudam a empiricizar o tempo. Ou seja, pela idade que eles têm, a gente consegue recontar a história e espacializar. Né? Mas vocês vão ver bastante mais para frente. Vocês estão entrando agora, mas só para vocês conhecerem um autor aí que vocês vão ver bastante pela frente. Muito interessante. Tá? Então, esses testemunhos da história, que não estão escritos em livros, estão escritos em materiais naturais, matérias brutas, recursos naturais. Então, olha, e a preservação desses testemunhos depende muito do tipo de material e do tipo de clima e do tipo de técnica utilizada também. Então, só para comparar o Garit que vocês já conhecem, que é na costa da Síria, tem 8.000 anos. E o Dor Europos, que vocês já conheceram também, que eu mostrei na aula passada, só que era uma outra foto, tem 300 anos antes de Cristo, é a idade. Ou seja, Dor Europos é muito mais
é recente, só que está muito mais desgastada, porque ela foi feita com sedimentos extraídos ali do rio Eufrates, enquanto o Ugarit foi construído com rochas cristalinas, né? Dá para perceber como uma coisa bem mais antiga se preservou muito mais, né? Aqui, nessa quarta foto, terceira foto aqui, a cidade de Ur, no Iraque. Acho que o Papa esteve lá recentemente, né? Porque a cidade de Abrão, onde tudo começou, pelo menos para as religiões abrâmicas, foi ali que tudo começou. Esses ugarites, eles chegou a ter 4.000 anos, e eles eram feitos de tijolos cozidos, igual esse em Harappa aqui, está escrito Índia aqui, mas não é Índia, é Paquistão, tá? Harappa é o atual Paquistão. Veja, essas construções de 4.000 anos são feitas com materiais e técnicas usados ainda hoje. É incrível, né? Tijolo cozido é sentado um em cima do outro, aí com diferentes tipos de massa, né? Bom, o incrível é que, vejam, essas técnicas, que são relativamente simples, elas não ajudam a empiricizar muito tempo, como Milton propõe. Porque se você vê um tijolo, ele pode ter sido feito ontem, há 2 séculos, ou há 4.000 anos. É praticamente o mesmo. Um martelo, ele não tem um conteúdo técnico muito denso, então você não sabe que época que ele... Né? Um facão, por exemplo, existe há quanto tempo? Da mesma forma, praticamente. Agora, quando é uma máquina, um tear, uma máquina a vapor, sei lá, um trem, alguma coisa com conteúdo técnico mais denso, aí aquilo nos ajuda a precisar um tempo histórico, um espaço e um tempo, né? Muito bem. Mas só para vocês terem uma ideia do quanto a história é contada por esses elementos naturais e essas técnicas, né? Vamos lá. Olha mais essas fotos aqui, ó. O Egito, 45 séculos, né, de pirâmides. E elas estão aí ainda. Basicamente, eles usaram granitos e calcários, para sustentar isso aí. Não dá para ser rocha sedimentar, tem que ser rochas mais graníticas, né? E os calcários, como eles são mais maleáveis e mais fáceis de trabalhar com as ferramentas existentes, então, e polidos, eles são muito mais facilmente polidos, eles eram usados mais para revestimento. Então, essa pirâmide aí, ela era inteiramente revestida de calcário, mas o tempo só restou aquele topo lá, e há controvérsias, né? Por que restou só o topo? Se o topo até está mais exposto do que as partes inferiores. E aí é uma controvérsia, porque eles acharam muitas placas desses calcários nas periferias do Cairo. O Cairo tem um déficit habitacional muito grande. Habitam-se até os cemitérios. Tem lá a famosa Cidade dos Mortos, onde as famílias habitam nos cemitérios, porque os túmulos grandes, eles, enfim, se abrigam lá. É uma coisa impressionante. Então, há uma hipótese de que esses calcários tenham sido pilhados para, enfim, para a população usar, para fazer as suas moradias. Muito bem. Também aí no Egito, betume, né? O asfalto para calafetação, para vedação ou para pavimentação também. Tudo isso aqui a gente tem a muralha da China, nessa segunda foto. Só ela conta séculos de história, né? A muralha da China, nossa, ela tem
aproximadamente 6.000 quilômetros de extensão, o valor mais ou menos aceito aí, né? E a construção atravessou séculos, né? Iniciou no século V a.C., atravessou séculos. E o interessante, por que ela é um testemunho histórico de todos esses séculos? Porque, conforme a região que a muralha ia sendo construída, eles iam usando materiais diferentes, e técnicas diferentes, climas diferentes. Então, você tem tudo contado aí nessa muralha. Se você estudar essa muralha, né? Se alguém estudar essa muralha inteira, vão se revelar muitos fatos, né? E diversos trechos da muralha, eles, ora, estão mais bem preservados, ora, estão menos preservados, e isso decorre do material usado. 2, técnicas utilizadas de construção. 3, clima. Quanto mais quente e úmido, maior intemperismo. Eu falei mais bem preservados, alguém deu uma risadinha aí que eu vi, hein? Não ri não, porque é assim que fala, tá? Melhor substituir mais bom. Mais bem não tem nada para substituir. E aí, com o tempo, a invenção da pólvora, e aí eles precisavam de materiais mais resistentes para resistir à pólvora, enfim. Então, tem história demais aí. Essa terceira foto aqui, o Castelo de Saladino, ele foi construído um pouquinho antes da derrota total lá dos cruzados, e dá uma olhada aqui entre... Espera aí um pouquinho, a data exata, 1187, por aí, final do século XII. Mas ele nunca enfrentou nenhuma batalha, e também o clima lá não é muito agressivo para o intemperismo, e ele acabou se preservando. Mas o que eu quero chamar a atenção, dá uma olhada como a base é feita de rochas muito maiores e densas, e aí vai diminuindo na medida que a construção vai subindo. Essa última foto é Machu Picchu, todo mundo já deve ter visto. Nossa Senhora! É incrível Machu Picchu. Incrível a conservação, tanto pela qualidade do material granítico, quanto pelas técnicas, né, de polimento, de encaixe. Está intacto. Só o que está faltando aí são as coberturas das construções, que eram de palha, esses materiais, e aí, né? Mas o resto está intacto. E também intacto porque os espanhóis nunca chegaram aí, que onde eles chegaram, eles destruíram, né, boa parte do que encontravam. E o clima aí, dá para perceber um clima frio, né? E um clima frio intemperiza menos, né? A gente já vai ver isso de novo, tá? Esse é o Panteão de Roma, século II, olha só. É incrível. Ele foi construído entre 118 e 128, então isso mostra que eles já dominavam muito o uso do cimento e concreto, né? Depois, na Idade Média, esse conhecimento parece que se perdeu e provavelmente muito do que se construiu acabou se perdendo, até que os ingleses inventaram, ou reinventaram o chamado cimento Portland, né? Que, na verdade, é o cimento que a gente usa hoje. Só chama Portland porque ele parecia com umas rochas que tinha numa ilha lá de Portland. Mas é incrível, porque a técnica aqui dos romanos, os arquitetos até hoje estudam muito isso. Isso virou uma referência para arquitetura dômica, assim, né? Então aqui você vai ter matérias brutas mais pesadas e gradativamente mais leves, até chegar lá no topo da cúpula, onde eles usaram pedra pómez, inclusive, bem mais leve, né?
para manter a estrutura assim. Isso aí foi uma revolução na arquitetura. E ela é inteirinha contada por esses materiais, de certa forma. Vamos lá. Pessoal, essa é esse edifício Copan. Por que eu coloquei aí? Deixa eu ver aqui, tem alguns dados. O edifício Copan, projetado pelo Niemeyer, é só para vocês terem uma ideia do volume de recursos naturais necessários para construir um edifício como esse e uma metrópole. Vai? Só para vocês terem uma ideia, uma casa média com 3 quartos, ela vai precisar, para a sua construção, de 50 toneladas de agregados. Agregados são britas, né? Que se misturam no concreto. Não estou nem falando de concreto. Areia e brita que se mistura para agregar ao cimento, para fazer o concreto. 3 quartos, uma casa média, 50 toneladas. Imagina a quantidade de matéria bruta para construir um edifício desse. Ou um rodoanel, por exemplo. Ou um aeroporto. Ou as marginais. Ou, enfim, tudo. E vocês vão ver no capítulo 6 que a matéria bruta não pode vir de longe. Ela tem que estar perto. Vocês vão ver por que disso. Então, isso explica porque São Paulo é o estado de maior número de atividades mineradoras do Brasil. Número. E quase todas elas voltadas à matéria bruta. Até na região metropolitana, você tem muitas áreas de mineração. O que eu queria mostrar, não sei porque que não apareceu aqui. Não, ó. Tá vendo? Faltou uma foto aqui. Que eu tenho aqui no meu papel, mas não apareceu. Que era um casario de Penedo. Porque quando a gente vê isso aqui, ó, Machu Picchu, por exemplo, totalmente preservada, tem o fator clima aí. Quando você vê os casarios, principalmente da região Nordeste e na área costeira, por exemplo, em Penedo, né, em Alagoas, divisa com na foz do rio São Francisco, ou outros casarios mesmo, de Recife, das cidades históricas, enfim. Vocês vão ver um alto grau de intemperismo químico que muda a cor dos telhados, começa a crescer mato nos telhados, musgo para tudo quanto é lado. Então, é interessante, se um dia vocês forem a Portugal, primeira vez que eu fui a Portugal, eu estava intrigado com alguma coisa, porque a arquitetura é muito parecida com a das cidades históricas, mas tinha alguma coisa diferente, era que eu não conseguia... Até que, caiu a ficha. Aliás, caiu a ficha é uma expressão que eu nem sei se vocês entendem mais a origem dela, né? No tempo que a gente ligava em orelhão com ficha. Caiu a ficha. A cor. A arquitetura era muito parecida, mas a cor muito diferente. Porque o clima lá é bem diferente do que o clima daqui. Então, você nunca vai ver os telhados todos cor de cerâmica mesmo, ou de barro de cerâmica. Você nunca vai ver mato crescendo nos telhados lá, ou escorrendo pelas paredes, os musgos crescendo, ou seja, o clima é um fator que modifica toda essa paisagem construída pelo homem, e quanto mais quente e úmido, mais intenso é o intemperismo químico sobre esses materiais, e mais rapidamente eles vão se deteriorar. Tá? E mais se vai exigir manutenção. Tá? Não só o clima, mas o tipo de rocha também. Na França, se usou muito arenito, por causa das bacias sedimentares,
Então, todas as construções e monumentos que foram construídos com arenito, eles se deterioram mais rápido e exigem muito mais manutenção do que os que foram construídos na Itália, por exemplo, que é tudo mármore, rocha metamórfica, muito mais resistente, né? Então é isso. Esse foi um breve passeio aí pela história. Vocês podem pegar outros exemplos de registros de assentamentos humanos, de civilizações modernas ou antigas, e tentar analisar a relação disso com os recursos ali disponíveis, as técnicas ali também disponíveis, e o clima ali atuante, para saber o quanto aquilo ainda pode testemunhar um momento histórico ou não, tá? E esse é só mais um reforço para mostrar para vocês o quão é importante para a análise geográfica vocês pensarem na articulação de aspectos socioeconômicos e naturais, tá ok? É isso por hoje, pessoal. Um abraço. Deixa eu... Espera aí, só um pouquinho aqui. Vamos ver, vai dar certo, vai dar certo. Aqui, aqui, aqui. Quanto que durou? Não sei, vou ver depois. Tá? O que eu ia dizer é o seguinte. Eu vou dar uma conferida no plano de ensino, se eu mandei algum material para vocês, escrito, para vocês lerem, ou senão eu posso enviar esse arquivo aqui também, não tem problema. Já envio já. Tá? É isso aí. Até quarta-feira. Nosso encontro semanal, que agora será às 19h30. Tá bom? Tchau aí, bom fim de semana para todos.